Olá, Letras e Livros, aqui na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília. O momento que o Brasil e o mundo atravessa, ele nos remete a períodos difíceis na história da humanidade. E como Letras e Livros sempre procura contribuir com um debate que permita buscar um mundo melhor, hoje nós vamos conversar com um amigo, o psicanalista fase do fascismo e do nazismo. O nazismo ele foi mais à frente, né? Ele foi mais à frente que o fascismo. E qual era o ponto central de tudo isso? Era a estrutura familiar. A estrutura de repressão a partir desse momento propriamente dito que ele foi retomando. Mas quando o William Reich elaborou a sua tese, a Itália tinha com Mussolini implantado o fascismo, Hitler implantou o nazismo e eles conseguiram avançar. O que o William Reich elaborou antes de entrarmos na nossa realidade? Ele elaborou uma coisa chamada crivagem. Ele chama de sistema de crivagem. Crivagem é o quê? É separação. Onde as pessoas separam um modelo ideológico e a partir disso vai criando o quê? Uma forma de pensamento conservador a partir das necessidades de uma classe dominante. Vamos fazer um exemplo para vocês de um pouco o que acontece. Qual o fator fundamental da crivagem inicial? É o medo. A política de desenvolvimento do medo. E no Brasil isso ficou muito claro a partir da necessidade que nós temos de combate à violência. De fato, a violência no Brasil cresceu, tendo como um aditivo muito forte a ampliação do consumo de drogas, principalmente do crack, que vem do histórico necessidade do narcotráfico, né, de poder aumentar as suas massas. Mas, a partir disso, se criou aqui no Brasil um sistema onde você acorda pela manhã, você almoça, você janta em qualquer cidade acima de 50 mil habitantes, onde tem uma TV regional, nós temos concretamente lá uma discussão sobre violência, onde a pessoa sai amedrontada. Hoje ela não consegue criar a partir disso. O Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, ele identificou como ele chamou de cultura da violência. Que isso, esse medo que você está colocando, que o William Reich apontou como essa crivagem, ele cria essa cultura. E essa cultura foi, por exemplo, no Iraque, quando os Estados Unidos invadiu, ele criou o medo, na Síria, na Líbia. E no Brasil, como que esse medo tem sido propagado? Bom, primeiro a questão da violência. Paralelamente a isso, o William Reich fala da análise de caráter, que é a personalidade das pessoas. A partir da análise de caráter, você passa a entender que existe uma repressão de ordem moral e sexual. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho o que seria isso acoplado à realidade brasileira. Hoje nós temos a partir da violência, nós temos o quê? Um avanço muito grande da política homofóbica, né, contra os homossexuais. Tivemos um avanço muito grande contra a política de setores da sociedade, né? Por exemplo, nordestinos, negros, pobres. E a partir disso, eles criaram o quê? Uma forma de ação que resulta exatamente numa moral. A moral da família perfeita, aliado ao quê? A um forte conteúdo religioso, onde a culpa estabelece uma relação direta com a sociedade. O que eu quero dizer com isso tudo? Que esse emaranhado de coisas transmite o quê? Medo, combate a setores da sociedade. E isso leva a ter o quê? Uma nova forma de ação. E qual foi a ação direta que eles colocaram? A corrupção. A corrupção como o mal de todos os males de um setor, que é o setor da esquerda. Que parece que a corrupção nasceu a partir disso. Isso criou o quê? Toda uma massa de desenvolvimento das pessoas, onde criou-se o quê? Todo um ódio a partir de uma forma de ação propriamente dita. E nesse contexto, como você estava ressaltando, os meios de comunicação de massa, as televisões abertas, as redes do partido, da imprensa golpista, objetivamente, eles fomentam, através de programas policiais, a violência e o medo.
E de tal forma, hoje voltou, por exemplo, o discurso de que bandido bom é bandido morto, a propagação da pena de morte, a redução da idade penal, da maioridade penal. E além de que, no período do pós-guerra, 1950, na década de 50, 45 a 50, o marcatismo, sim, o anticomunismo. Então, todos esses valores, eles têm como base de propagação a família para se sustentar? Diríamos que é o alicerce principal. Só voltando um pouquinho, que eu esqueci de falar, a política do estupro, né? Onde as pessoas falam que a mulher estuprada, ela é culpada, porque ela está de saia curta ou de uma roupa, então você cria-se o quê? Uma moral, né? E essa moral, ela tem como fator fundamental 2 pontos que eu acho que são básicos, né? Primeiro, a necessidade de eu mostrar uma família perfeita. E segundo, que eu tenho que construir um modelo que faça jus ao meu pensamento religioso. Hoje, as igrejas, principalmente, não todas, obviamente, mas as igrejas radicais católicas, as igrejas pentecostais, elas trazem uma política muito forte de combate ao desenvolvimento de uma matriz conservadora. E essa matriz conservadora, como eu perguntei anteriormente, qual o papel desses programas televisivos que incentivam a homofobia, o racismo, a violência contra as mulheres, tem nesse contexto? Porque a família perfeita, ela tem a ver com os modelos desde o Império Romano, do nazismo, e que hoje a família norte-americana ainda tenta propagar. A família perfeita seria o caminho da humanidade. Qual a ligação entre os programas televisivos policiais e essa família perfeita que vem desde do modelo do Império Romano? Nós temos uma base fundamental na comunicação. Vou dar um exemplo claro agora. Nós tivemos nos últimos 15 anos o maior avanço econômico da comunidade negra brasileira. Isso é histórico, né? Nunca teve desde a libertação dos escravos. Hoje as principais novelas falam sobre a escravidão, que tira o negro do protagonismo. Um exemplo que eu estou colocando para vocês. Então a televisão ela vai montando o quê? Um arcabouço de ideias onde eu vejo um programa de televisão e ele passa a ser verdade. Eu leio uma revista, ela passou a ser verdade. Onde as pessoas não questionam mais o que é certo ou errado. Se eu falar que o filho de alguém é dono de uma empresa de frango ou de carne, passa a ser verdade. Então você começa a construir um modelo de que hoje a opinião, o debate, ele tem pouco valor. O valor fundamental é o valor que nós construímos a partir desse norte, que é medo, família, conservadorismo, toda essa questão. E o William Reich trabalhou a questão da política de massas do fascismo. E essa política que se sustenta nesse conservadorismo reacionário, ele tem... qual o papel, como que eles atuaram para fomentar... O Brasil vive um golpe, um processo golpista que não se limita à cassação de 54 milhões de votos e à destituição da presidente Dilma, mas sim a cassação de direitos conquistados ao longo da história. Como que esse medo e essa violência propagada criaram as condições para que a sociedade se omitisse nesse momento? Há uma resistência dos setores, dos movimentos populares, de setores de alguns partidos, da esquerda e democráticos, mas no geral a gente observa uma cumplicidade muito grande da sociedade com este crime hediondo no campo da política, jurídico, que está sendo realizado num desrespeito, ou seja, uma ditadura em implantação. Hoje eu lia, por exemplo, uma declaração de 2 ministros golpistas, o Eliseu Quadrilha, é o apelido dele, e o Raul Jugman, dizendo que estão se preparados para reprimir qualquer movimento, inclusive colocar o exército na rua. Ou seja, o mesmo discurso dos militares de 64 e ninguém está fazendo nada. Como que explica essa certa apatia? O Brasil, em 2001, 2002, ele tinha 15 milhões de pessoas que não tinham luz em casa. O programa Luz para Todos levou o quê? Luz para essas pessoas e levou o quê? A televisão.
Hoje o Brasil é campeão de venda de TV de plasma no mundo, né? E o que aconteceu? As pessoas foram absorvidas pelos programas de televisão e a partir disso eles passaram a ser o quê? De uma certa forma anestesiadas. E de uma forma muito inteligente, a classe dominante ela passou a construir vários modelos a partir dessa realidade, tendo como base a corrupção. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a classe dominante brasileira, ela quer ficar, a classe média brasileira, desculpa, ela quer ficar muito perto da classe dominante, ela não quer ficar perto da classe pobre. Quando os pobres começaram a estudar na universidade, andar de avião, ir para o exterior, estudar fora, ter a mesma qualidade de comida que eles têm na sua casa, né? Isso surgiu o quê? Uma certa revolução. Se nós pegarmos o ato do Passe Livre 2013, quando foi para a rua, foi no mesmo momento que se votou a política de melhoria para as empregadas domésticas. Nós não podemos esquecer que isso aqui é um país de quase 4 séculos de escravidão. Então, os setores das sociedades, eles acham que a forma que tem para desmonte de um avanço de setores democráticos para frente, seria o quê? Nós, de uma certa forma, exorcizarmos a esquerda através de colarmos o peste nela de corrupta. Mas daí é interessante observar, Bosco, que apesar de todas essas conquistas, nunca o povo negro teve tantas melhorias reais como tiveram nos últimos 15 anos. A luz no campo, a universidade, todas as questões que você colocou, tem 2 aspectos. Por que a imprensa golpista, fascista, se fortaleceu tanto e não houve o efetivo apoio às TVs e rádios comunitárias no país? E também não ocorreu uma nova forma, a democratização real dos meios de comunicação, que impedisse o monopólio que há hoje, onde algumas meia dúzia de redes controlam 100% da comunicação do país, impondo inverdades e, como você destacou, as pessoas reproduzindo como se aquilo fosse sagrado. Por que essa contradição? Tivemos a possibilidade e obtivemos avanços sociais, mas reformas estruturais que poderiam ter sido feitas não foram realizadas. E, ao mesmo tempo, aquele povo, aqueles setores da sociedade que foram beneficiados, hoje são conservadores. Como é que explica isso? Nós pagamos o preço de não ter feito as coisas no momento correto. Se você pegar hoje que os primeiros atos de 2 governos para você entender como as coisas funcionam. Por exemplo, qual foi o primeiro ato do governo Michel Temer, quando ele assumiu o interino, o golpista? É acabar com o Ministério da Cultura. Porque lá está residido. Você sabe aquela frase? Paulo Freire fala, se um povo não dominar a sua cultura, não será livre. Né? Mais ou menos uma fala disso, desse sentido. Qual foi o primeiro ato do presidente Lula? Foi sancionar a lei que estabelece a política da cultura afro-brasileira nas escolas. Essas 2 diferenças demonstram o que pensamos para o Brasil. E a anestesia ela vem devido ao quê? À necessidade que a elite brasileira tinha de construir um novo modelo de pensamento. Estava muito perigoso. A sociedade brasileira ela começava o quê? A andar por conta própria. As forças democráticas começavam a avançar. E não estou falando nem de revolução, nada disso. Estamos falando o quê? De um exercício das pessoas querer ter a sua casa, seu filho estudar, viajar, ter lazer. Coisas óbvias de qualquer país civilizado. E a partir disso você passa a ter uma nova conjuntura conservadora, onde a base, eu repito, é o combate à corrupção, sendo que os corruptos estão aí, não são os que foram usurpados do poder. Mas daí, ao longo desses 14 anos, 15 anos, em que governos Lula e Dilma obtiveram avanços sociais, em contrapartida, a imprensa manteve a sua linha editorial propagando o fascismo, o nazismo e todas as suas vertentes no sentido da degradação e da divisão da sociedade, inclusive apagando a importância do papel histórico das lutas dos movimentos populares. Não é uma contradição muito grande, ao mesmo tempo que se avança,
você permitir com que se chegasse hoje a esse processo golpista, que esse golpe, como eu disse anteriormente, ele é a longo prazo, eles estão agindo, como você destacou, a primeira ação foi tentar acabar com o Ministério da Cultura, mas hoje os dirigentes desse governo golpista não têm nenhuma identificação, nem mesmo com as políticas públicas representadas. Essa contradição, como que nós vamos enfrentar isso analisando, para enfrentar essa mídia poderosa, as Forças Armadas e essa dispersão que há dos movimentos? Deixa eu voltar um pouquinho atrás e eu vou responder essa questão. Por exemplo, teve alguns testes. Vamos falar da eleição da Dilma com o José Serra. As classes trabalhadores mais pobres inverteram a eleição, tanto que a Dilma ganhou a eleição, de uma eleição que ela saiu de 3% e o Serra tinha 36%, 37%. De uma forma, tem duas cenas que são, para mim, emblemáticas. O Serra rezando na Aparecida do Norte, em São Paulo, na Basílica da Aparecida do Norte, e soltou, em seguida, que a Dilma era favorável ao aborto. A Dilma falou que era favorável à vida. Isso aí aconteceu, ela despencou na pesquisa. E no meio do caminho, que duas alunas falaram que quem tinha feito aborto, ou discutido aborto, era a mulher do Serra, e ele voltou a equilibrar. Ali foi o primeiro teste deles para a onda conservadora. E a onda conservadora, ela vai entrando na cabeça das pessoas como uma verdade absoluta. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que defender a minha família. O fato de eu ter melhorado não quer dizer que eu criei consciência política. O fato de eu ter comprado uma TV de plasma, ter ido para Miami, ter ido para o Ceará, ter ido para a Bahia, não quer dizer que eu tenho uma consciência do país. E aí eu acho que as forças democráticas, elas perderam o debate porque elas não construíram modelos de desenvolvimento. E outra, o monopólio da comunicação, ele é muito forte no Brasil. Como a maior televisão do Brasil não elege o presidente da República. Então, quando eles partiram para a segunda etapa da eleição da Dilma com o Aécio, onde o Aécio não teria como perder aquela eleição, obviamente, pela conjuntura que estava dada contra ele, eles partiram exatamente com esse novo modelo que eu chamo de golpe. E justamente esse processo de avanço desse conservadorismo fascista, ele vai além da fronteira nacional. A Venezuela enfrenta essa mesma situação, o Oriente Médio, vários países, inclusive com invasões. Você pega o Iraque, que tinha uma sociedade estável, a Líbia, uma qualidade de vida das melhores, a melhor do continente africano, a Síria, e eles estão tentando fazer o mesmo aqui na América Latina. Essa ação fascista, que tem como base a família, ela tem como fonte a política imposta pelo imperialismo a partir dos Estados Unidos e da União Europeia? A verdade é simples. Se você pegar duas coisas que são... A reserva de petróleo americana é 27 bilhões de barris. O pré-sal são 27 bilhões de barris. E não precisa gastar um tiro. Eles fizeram matar o Saddam Hussein, mortes da sociedade americana, para poder tirar o petróleo de lá, que não tiraram ainda. Eles têm um petróleo a 8 quilômetros debaixo da terra. E a partir disso você faz como? Você começa a criar sintonias da questão da política do dia a dia. Vamos voltar um pouquinho na América Latina, temos umas histórias muito semelhantes, né? Aquela de Salvador Allende, no Chile, onde os mais beneficiados eram os caminhoneiros. Os caminhoneiros foram a parte fundamental para fazer o páreo, exatamente nesse sentido. E qual era o discurso deles? Nós estamos para construir um novo modelo para a família anticomunista. Então, esse é um grande problema. Mas eu não é que eu seja otimista. Veja bem, quando o valoroso, o querido Leonel Brizola, ele se dispôs contra a Globo, exatamente, o que aconteceu? Ele em 6 meses foi aniquilado. E hoje, você pega na sociedade, a sociedade carioca, dizem que ele é responsável pela violência do Rio. Falam isso, né? Lógico que é uma mentira. Mas ficou a pecha nele de que ele é responsável pela violência do Rio de Janeiro. Sendo que ele fez o maior avanço social dos CIEPs, da sociedade a partir desse sentido. Então, nós estamos numa luta, propriamente dita, das forças democráticas para o quê? Para
não só contra o golpe, que eu acho que concordo com você, que é além ao golpe, da construção de um modelo de desenvolvimento. Se nós voltarmos à famigerada eleição, a votação da Câmara, onde todos falavam o quê? Minha família, minha família, minha família. Por quê? Porque eu acho que era uma senha, né? Mas não vamos entrar nesse aspecto, não conseguimos provar isso, mas tinha como fator fundamental o seguinte: ao votar contra a corrupção, ao votar contra o governo, contra a Dilma, eu não sou corrupto, ela é corrupta. Estava o quê? Na mentalidade do pensamento ideológico das pessoas e emocionais. E pegando essa votação esdrúxula e esses discursos de bandidos falando em respeito, em combate à corrupção, hoje, depois do golpe em andamento, porque ele é um processo, o presidente, um dos dirigentes da Fiesp chegou a levantar a possibilidade de 80 horas semanais para o trabalhador. Mais recentemente, o dirigente da Confederação Nacional da Indústria disse que as férias, o 13º, a licença maternidade, o aviso prévio, prejudica os trabalhadores e os empresários porque tira as condições da empregabilidade. Então, essa flexibilização dos direitos conquistados com a CLT no governo Vargas, 1943, e, ao mesmo tempo, essa PEC que está no Congresso, que pretende congelar por 20 anos os investimentos em políticas públicas, na saúde, na educação e no funcionalismo, significa um rasgar a CLT e a Constituição de 88, a Constituição Federal. Essas práticas, de fato, este é o interesse do golpe: o petróleo e retirar os direitos dos trabalhadores. Como é que você avalia esse quadro, tanto em relação à CLT como à Constituição Federal? Sim, a cortina moral do medo, da corrupção, era uma cortina que nós sabemos que a corrupção ela existe pelo fator do processo eleitoral. Essa cortina ela foi colocada com esse objetivo, porque de passar a ideia, essa ideia de que nós vamos limpar o Brasil, tanto falaram, o gigante adormecido acordou, né, essa história? Que a Alemanha também usou na década de 30, né? E a partir disso você traz o quê? Um modelo conservador, onde a elite, que já é milionária, vai ficar trilionária e os pobres vão ficar mais pobres. Mas você pergunta assim, mas por que os pobres não conseguem entender isso, que parece que é tão claro, que é tão límpido? É que eles estão anestesiados pelo fator ideológico. E também pelo fator emocional. Porque a partir que eu tenho, que eu consigo, que eu penso, que eu posso reconstruir um novo modelo emocional, um novo modelo ideológico, eu passo a ter uma dificuldade de entendimento. E aí nessa aresta, eles constroem o quê? As políticas que eram beneficiárias a esse grupo econômico. Mas daí, Bosco, a questão da família. A família é a essência do conservadorismo para dar sustentação à prática fascista, a retirada de direitos, a sustentar os golpistas e, ao mesmo tempo, eles ressuscitaram o discurso anticomunista da década de 50, colocando para o Brasil com um discurso completamente descontextualizado e ameaçando reprimir os movimentos. Por exemplo, já há quase 2 meses, um dirigente do MST no Goiás está preso, acusado pela lei antiterrorismo. E os ministros, esses dois que eu citei anteriormente, Jungmann e o Quadrilha, colocam claramente que intimidarão, ameaçarão e não recuarão em colocar até as Forças Armadas para reprimir o movimento. Como que a gente pode agir nesse contexto? Veja bem, a política social, ela está ligada a 2 coisas. Eu vou voltar a falar o seguinte. Porque a família tem um fator fundamental nesse sentido. Você vê as crianças xingando a presidente da República na rede social e todo mundo rindo, batendo palma, né? Essa mãe, esse pai não sabe que esse filho pode bater na cara dele mais tarde. Por quê? Porque perdeu a autoridade. A autoridade é importante, não autoritarismo. Perdeu a capacidade de você entender que aquela pessoa ela é importante. E a partir disso você começa a desconstruir todo um arcabouço da sociedade. Hoje, a ideia é essa: anestesia o povo, aliena o povo e o povo
vai seguir essas políticas do medo. Por exemplo, se você pegar hoje, as votações maiores são de quê? De pessoas ligadas às Forças Armadas. E a política de bandido, qual é? Bandido bom é bandido morto, eu mato mesmo. A ideia de que cada brasileiro tem que ter uma arma em casa. Isso aí foi fomentado pela bancada da bala. Onde você fomenta o quê? Uma problemática, e essa problemática você traz para o seu benefício próprio. E o povo está perdendo o quê? Bolsa Família, as conquistas todas que eles tiveram, que foram muito poucas ainda para a sociedade brasileira. Só dar um exemplo para vocês. O programa de ensino técnico do Brasil, Pronatec. A Pronatec foi a primeira, que 80% são afrodescendentes, né, e pobres. Foi a primeira vez que, desde a época do final da escravidão, que teve um programa específico para a comunidade de capacitação. Quase 100 e poucos anos depois. Nosso tempo é curto, Bosco, mas tem duas questões que eu quero levantar. Para a primeira, William Hyde escreveu e identificou, tem até, se não estou enganado, o título do livro é o Zé Ninguém. Isso. Sobre o Zé Ninguém. No Brasil, estas pessoas que estão reproduzindo esse discurso conservador e fascista, é o Zé Ninguém apontado por William Hyde? O escuta Zé Ninguém é aquela pessoa que não tem senso crítico, ele quis dizer. Os escuta Zé Ninguém são os que saem de verde e amarelo, com a camisa da seleção brasileira, e pediram, dizendo que queriam um padrão FIFA. E a FIFA é um dos maiores antros de corrupção do mundo. O Zé Ninguém é aquela pessoa que vê um programa de televisão e vai repetindo que o filho do sei de quem é dono de empresa de frigorífico, que a pessoa tem um barco de R$4.000 virou um barco do tamanho do mundo. Então tudo isso é que a pessoa tem um senso crítico pouco acusado. Mas tem um detalhe também aí que eu quero dizer o seguinte, que esse discurso favorece um setor da classe dominante que não quer ter setores da sociedade avançando. Ele fala o quê? É o combate à corrupção, vão acabar com as bolsas. Todo mundo fala para acabar com a Bolsa Família, mas eles não falam do auxílio paletó de R$4.000 do judiciário. Mas nosso tempo findou, Bosco. Sim. É importante ter claro que nós vivemos um momento muito difícil. Quais as últimas palavras para a gente concluir a nossa conversa de hoje? E deixa o teu contato também, por favor. Tá. Meu telefone é 61, né? 982317042, né? Para encerrar, eu digo duas coisas. A sociedade brasileira, hoje, ela vai conseguir sair dessa situação por um motivo muito concreto, que eu acredito, que é que nós hoje temos o quê? Um arcabouço emocional e de conquistas muito favoráveis que tínhamos em 64. Conversamos com João Bosco Borba, psicanalista. Muito obrigado, Bosco. Obrigado a todos vocês. Continue conosco na TV Cidade Livre. Muito obrigado. O canal comunitário em defesa da vida.